A gente já se viu acreditando na nossa autonomia alimentar e comendo quase que tudo da agrofloresta, fruto daquelas sementes, das sementes crioulas que a gente saiu pelo Brasil, pela Argentina, pelo Paraguai, Uruguai, trocando, né? Conversando com as agricultoras, com as comunidades indígenas, com os movimentos ecologistas e resgatando essas sementes. E aí depois que a gente planta e passa um bom período nutrindo muita esperança, experimentando mesmo de uma realidade de abundância, a gente é pego como de surpresa, porque a gente até esquece um pouco desse tempo de seca que pode acontecer. E começa esse ciclo de seca. O que é mais interessante é que a gente pega a terra, uma terra desgastada, exatamente ali para reflorestar, né? Esse é o desafio mais compensador assim, para a gente, né? É o fato de a gente estar recuperando uma terra e ao mesmo tempo implantando ali uma agrofloresta. E a gente planta exatamente no meio da floresta, faz esse sistema de agrofloresta, para tentar de uma forma de preservar a vegetação nativa e tirar o sustento. E o resto você vai fazendo. Temos a função de recuperá-la. E ela já vai dando muita coisa, né? Nós podemos ver até as fruteiras aqui lá, já produzindo. O princípio básico que a gente tenta levar é aprender com a própria natureza, com a própria floresta. A gente olhar como é o comportamento dessa floresta. Você olha o marmeleiro e a jurema. São um ao oposto do outro. As raízes é por cima, o outro a raiz desce. O marmeleiro sai com suas raízes secas e espalha, vai longe. Ele cobre todo o terreno. Porque ele sai andando, procurando alimento, procurando água, procurando, entende? Se aprofunda aqui, faz uma bolotinha de coisa lá embaixo, entende? Para acumular um pouquinho de água e sobrevive ali. Cai as folhas, não fica com nenhuma folha para não transpirar, para não necessitar de água. Quer dizer, já tem todo um comportamento. A jurema não perde a folha, mas a folha dela é bem pequenininha. O marmeleiro, por ser uma folha grande, ela sabe que não pode ficar com aquela folha durante esse período. A Jurema diz, eu posso. E ela fica lá, suas folhinhas desse tamanho, bem pequenininha, flora em pleno verão seco, todas as plantas se resguardando, economizando um pouquinho de água que ela tem, a Jurema esbanjando. Entende? Ela aprofunda, muito fundo, ela sai quebrando tudo lá por dentro. Tem uma resina muito forte que armazena, né? Alimenta e armazena água. E chega no tempo flora, mas já é uma sabedoria que as abelhas precisam da flor dessa jurema em época difícil, entende? Ela não tá esnobando, entende? Para fazer, não é uma inveja que ela está fazendo as outras, é uma dessa está cumprindo uma tarefa. Ela tem a obrigação de fazer aquele trabalho, porque senão as abelhas vão morrer. A gente viveu o ano passado, 2012, considerada a maior seca dos últimos 50 anos. E esse ano se repete uma seca também grande. Era palpável, a cada dia a evaporação se via embora a água, assim, e a gente foi ficando entendido mesmo que não dava para manter aguando. Eu fiquei muito perturbada. Não admitia que plantas ali iam morrer, que ia parar de aguar. E aí o que eu percebi é que as plantas, exatamente as plantas que eu insistia tanto em achar que salvava aguando, foram exatamente as plantas que ou morreram
ou estão em perigo. É como que estivesse domesticando essas plantas, as que eu estava aguando. E elas não criaram resistência, elas não desenvolveram suas raízes com profundidade. Então, acabou a água, elas responderam a isso imediato. A agrofloresta, nesse sentido, assim, sofreu, mas foi um aprendizado para a gente ter humildade e ir num outro tempo mesmo. Não, a agrofloresta não entra nessa agricultura convencional aí de pacote, que traz o pacote de água, com insumos, com tudo dentro de um programa de tempo, que não é o tempo da caatinga, que não é o tempo de nenhum bioma, né? É um tempo meio para o mercado. E tô repensando muita coisa dentro da agrofloresta na Caatinga. Então aí que está o valor, assim, da agrofloresta. Eu trabalho sem aquela ganância imediatista do lucro, entende? É a paciência, né? Eu acredito, por exemplo, passaram esses 2 anos, a gente praticamente sem plantar, a gente plantou, mas a gente não colheu, porque foi seco, né? Mas nesse 3º ano, a partir de janeiro ou dezembro, quem sabe pode se antecipar, as primeiras chuvas, eu acredito muito nessa terra, que essa terra está muito bem recuperada. Olha só o que aconteceu, tem algumas cisternas aqui que pegaram água de chuva, cada um tinha um pouquinho. Depois a gente reuniu, colocou numa cisterna só, para ficar ocupando com as águas dos carros-pipa, as outras cisternas, para não ficar uma cisterna ocupada só com um pouquinho de água, um fundinho de água. Então nós enchemos uma cisterna. Ela ficou sendo de uso coletivo, essa cisterna da água de chuva. As outras, outra cisterna, fica sendo colocada a água que vem da Defesa Civil, que é a água de obrigação do Estado. Que a Defesa Civil, para ela trazer a água, ela tem umas normas aí que ela não pode mandar uma água que seja contaminada, né? Com coliforme, fecais, eles passam por exames e dizem essa água pode ser distribuída. E aconteceu, passou muito tempo aqui, a Defesa Civil sem abastecer porque disse que não tinha encontrado água. Tá? Então as pessoas ficaram assim mesmo comprando essa mesma água ruim, né? Comprando essa água para o uso. Às vezes trai água também, tira água de outros particulares que ainda têm boas reservas. Nesse caso, esses particulares vendem água muito cara. Quer dizer, na medida que você vai querendo uma água de melhor qualidade, você vai ter que desembolsar mais, né? Para a agricultura irrigada, nós só podemos tê-la quando o açude está cheio. No caso, o açude está seco, então toda a água é apenas para o consumo humano ou para quem tem algum animal, gado, né, bodes, ovelhas, ele vai ter que fazer, né, destinar para aqueles bichos. Mas para plantio ainda não dá certo. O bicho ainda bebe, ainda processa um pouco, mas a planta ela não processa bem essa água salinizada. E a água doce, se a gente fosse flagrado cultivando com água, nem tem como, porque a gente não aguentaria, né? Bem, estamos no ano de 2015, aqui no Nordeste, estamos no 3º ano de seca. 100 anos da grande seca de 1915, descrita por Raquel de Queiroz, romanceada através do 15, né, o seu romance, que ela descreve muito bem a seca do 15. E aí, nós concebemos uma ideia que acreditamos que seja uma solução para a convivência com o semiárido, que é chamado hortiquífero ou sistema cisterrâneo. Fazer cisternas e encher com areia. Algumas areias que são tiradas dos açudes que foram assoreados. Muitos açudes, às vezes, que secam durante a seca, e tem deles com 2 metros ou mais de assoreamento. Isso é consequência da agricultura que é desenvolvida no seu arredor. A argila vai embora com a água, ficando aquela parte granulada do solo que vai se acumulando, que nós podemos chamar de areia, né? Então, aquela areia, ela acumula água. Então, a gente quer fazer, digamos, pega 1 hectare de terra e cava 50 buracos. Pega aquela terra dos açudes, coloca dentro,
para a água não mais ir direto, né? Ela ir fazendo paragem, né? Estacionando, penetrando 3 metros de chão adentro, né? E dali você vai plantar as árvores que tinham já ali, naquelas faixas intermediárias entre um buraco e outro. E a gente acredita, claro, elas vão beber a água daqueles buracos que vão ficar, né? Durante 3, 4, 5 meses que chove, a água não vai descer toda, totalmente. Então, ela vai parando naqueles buracos que são feitos com areia. A gente vai criar um solo esponjoso, um solo poroso, para ela ir se restabelecendo. Nós passamos 4 anos que os reservatórios de água da gente, os açudes, a gente andava dentro, assim, todo rachado, assim, toda a água sumiu da comunidade. A gente tendo criança, assim, com 4, 5 anos, que não sabia o que era ver a água na comunidade, assim. Esse ano choveu, que inclusive encheu um pouco o lago daqui, o açude daqui. Mas essa água vai embora muito rápido pela evaporação, pelo vento. Ela é aberta. E muita água foi embora. Bate no chão e vai embora. Se elas tivessem reservatório subterrâneo, como a nossa proposta do Arte Aquífero, essas águas vão ficando ali no solo, guardadas, retidas no solo. Esse ano que passou, a gente viu muita água passar. Muita água rolou, passou nos terreiros, a gente sonhou com essa água enchendo os nossos buracos, os nossos poços, nossas cisternas, mas ficamos só na imaginação, né? Acreditando que esse ano que vem vai ser bem diferente. A gente vai ver essa água passar e em seguida a gente já vai estar capturando essa água, né? Pedindo para ela ficar um pouco com a gente antes que ela passe, fazendo enxurrada. E aí nós vamos poder, na época de verão, inclusive, na época que não é chuvosa, nós vamos poder estar plantando, replantando as fruteiras, as árvores nativas, as plantas de curto ciclo. E voltando essa vegetação e a água ali, a gente vai também estar realimentando os antigos olhos d'água. Toda essa força que nós estamos buscando, de toda a nossa convivência com a Caatinga e de dizer que não vamos sair daqui, queremos continuar replantando as sementes crioula aqui sim, nesse bioma. Essa força vem também da esperança que esse bioma pode se reflorescer. Estamos com tempo que está chegando o fim desse ciclo de verão, que é nesse período que podemos fazer essa grande atividade dos articulíferos. Para dezembro, por exemplo, que começa as primeiras chuvas, a cada chuva pequena ou grande que cair, poder ficar ali na terra, poder ficar nos articulíferos. Águas do grande encontro que a vida nos trouxe.